Boa tarde! Estamos online com mais um programa Chega Mais, o programa voltado para artistas independentes. E eu trago aqui para vocês alguns artistas independentes, aqueles que não estão na mídia, mas são tão talentosos quanto, para a gente bater um papo com eles e conhecer um pouco mais da história deles, da carreira deles. E hoje eu vou receber ele, que é compositor, educador musical. Ele é um dos integrantes do trio musical Okia. Eu vou receber ele hoje, André Moraes. André Moraes, chega mais. Vamos esperar ele entrar. Vamos lá, estamos estabelecendo. E aí? Aê! Boa tarde, Tudo boa bem, André? tarde. Tudo jóia? Boa tarde. É um prazer receber você aqui hoje. Igualmente. Muito obrigado por você ter aceitado o convite para estar aqui hoje. E vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Eu queria saber como que a música entrou na sua vida. Uau. Já assim, bombástica. Não sei, acho que desde que eu me lembro de criança eu já estava tocando, cantando, batucando. A minha mãe é pianista, né? E a família dela é uma Ah, família muito musical, assim, né? Meu avô, ele é descendente de alemães, né? Meu bisavô veio da Alemanha para cá, meu bisavô de parte de vó veio da Itália para cá, então eles trouxeram muito essa coisa da cultura musical, orquestral, né? Dos instrumentos da sim. orquestra, assim. Então, meu avô tocava violino, né? Quando era vivo, e ele ensinou todos os filhos dele, meus tios, a tocar instrumentos musicais, né? Então, minha mãe e minha tia tocam piano até hoje. Meu tio tocava flauta, tem outro tio que é contrabaixista de arco, né? Tem um primo que é Sim. cellista, que toca na Alemanha, hoje mora lá. Na família da parte de pai tem um primo flautista também, flautista e saxofonista profissional, então é mais velho que eu. Então eu sempre tive essa referência, assim, de pessoas mais velhas tocando, fazendo música e envolvendo toda a família para participar de fazer música, né? Minha mãe conta que eu com 3 anos de idade pedi muito para ela para comprar um tamborzinho, assim. E aí ela comprou um tamborzinho para ficar batucando. Então, tem essa memória, assim, sempre teve instrumento musical em casa, sempre gostei de fazer um barulho, assim. A influência mais familiar, então, né? Sim, sem dúvida. Mas e você tem influências de sua mãe, que você disse que tocava piano, vários instrumentos, e por que que você escolheu o violão? Então, isso é engraçado, porque na família do meu avô, assim, de parte de mãe e tal, ninguém tocava violão, né? Todo mundo tocava instrumentos que fazem parte da orquestra, da tradição erudita, né? E que para eles era o que era música de verdade, né? Música séria, música que dava futuro. E aí insistiram para eu aprender a tocar, né? E tinha uma coisa de família muito tradicional, assim, meu avô muito alemão, muito sério. Então, às vezes eles se reuniam assim na mesa e conversavam, mas eles não costumavam se dirigir às crianças. As crianças tinham que estar num lugar assim de submissão, em silêncio, não podiam opinar nas coisas. E eu lembro sei lá, eu com 7, 8 anos de idade, na mesa de jantar da casa do meu avô, e eles discutindo qual instrumento eu deveria aprender a tocar, né? Não, se ele quiser aprender violino, eu falava pra minha mãe, se você quiser que ele aprenda violino, eu dou um violino pra ele. Aí, não vai aprender violino, tem um monte de gente que toca violino, vai aprender a tocar um instrumento mais difícil de achar, tipo um oboé. E eles ficavam discutindo isso sem a minha opinião, né? Então acho que eu peguei ranço disso, assim, ficava bravo com isso. E eu falei assim, então só de raiva eu não vou aprender nenhum desses instrumentos, né? E meu pai, que vem de uma família totalmente desligada um pouco dessa tradição do conservatório, da música erudita, ele gostava de tocar violão informalmente. Ele tinha um violão dele,
que ficava em casa e ele nunca tinha falado pra eu tocar, nunca falou assim, ó, pega o violão e toca, né? Minha mãe já tinha feito isso com o piano pra mim, né? Tipo, me botou sentado no Sim. piano, falou assim, hoje você vai aprender a tocar, senta aí que eu vou te ensinar, né? E aí passa muito mais pelo lugar, né? Ah, você vai ter que valorizar isso um dia do que do lugar do desejo, né? Da vontade, do prazer de tocar. E meu pai não, ele gostava de tocar, tocava totalmente informal, assim, sem conhecer muito teoria musical. E quando eu ia dormir, assim, ele sentava no pé da cama e ficava tocando, dedilhando o violãozinho dele com os acordes que ele sabia e cantarolando alguma coisa até eu dormir. Então, foi esse lugar da conquista pelo afeto, assim, né? Então eu achava o som Aham. do violão muito bonito e tinha esse carinho, assim, né? Esse lugar do aconchego, assim, do violão. Acho que isso marcou muito, né? E aí teve com uma idade, assim, com uns 12 anos de idade, eu comecei a catar o violão do meu pai escondido. E dia que ele não estava em casa, aí eu ligava a rádio e ficava tocando. Ó, o Vitor aí mandando um abração. Ê, obrigado, E querido. aí, Vitor? E aí eu ficava ouvindo a rádio, ligava a rádio e ficava tocando uma música. Aí enquanto tocava a música, eu ficava com o dedo só, assim, catando as notinhas, tentando achar a melodia da música. Aí não era teoria musical, né, ditado musical igual no conservatório, era rádio mesmo. Enquanto tocava a música, era a minha chance de tocar. E aí eu fui aprendendo a tocar um monte de melodia, assim, no violão, tudo Tudo sem sozinho. técnica, tudo sozinho, até que eu consegui começar a tocar. Mas meu primeiro instrumento mesmo foi bateria. Olha, descobrimos uma coisa, pessoal. O primeiro instrumento dele foi bateria, não foi Não foi violão. violão, com uns 11 anos de idade, assim, a igreja onde eu frequentava com os meus pais, né, ganhou uma bateria de presente para a comunidade lá, né? Uma pessoa doou lá uma bateria e não tinha ninguém que sabia tocar. E aí teve, tipo, uma primeira reunião, a primeira celebração, assim, de estreia, né? E tal, e ficou lá, e um monte de gente sentava lá e ficava brincando, assim, né? Enquanto as outras pessoas tocavam piano, tocavam violão, outros instrumentos, assim, né? E aí todo mundo ia lá e brincava um pouquinho, assim, meio que aquela farra de, nossa, chegou uma coisa nova aqui na conversa. E eu sentei e comecei a tocar, assim, fazer alguns ritmos, assim, né? E aí as pessoas falam assim, nossa, ele leva um jeito, assim, tem ritmo, vamos achar um professor para ele. E aí a comunidade bancou a minha primeira aula de música, foi tocando bateria. Eu estudei um ano de bateria. Só que eu era um menino de 11 para 12 anos, assim. Então, meus amigos estavam começando a aprender a tocar guitarra, tocar violão, amigos do colégio, então a gente queria armar umas bandas de garagem. Só que eu não tinha bateria em casa, não tinha como levar a bateria para tocar nos lugares, então se tornou um instrumento muito difícil de eu carregar para minha vida, assim, né? De fazer parte, assim, da minha rotina, assim. E aí, com 12 anos e pouco, eu comecei a me interessar pelo violão e quando eu tive uma oportunidade de estudar, eu troquei de instrumento, fui pro violão. Mas aí na música você começou a fazer, você fez conservatório, você fez, porque você adotou o violão como aquele instrumento que dá para carregar para qualquer lugar, né? Foi mais ou Isso. menos aí. E aí você aprendeu sozinho, você fez aula de instrumento, violão mesmo, assim, no conservatório. Eu comecei a aprender sozinho em casa, meu pai viu que eu estava gostando do violão, e aí me ensinou que ele sabia alguns acordes, algumas músicas, e aí comecei a tocar essas músicas e eu ia aprendendo um pouquinho com cada um que passava, assim, né? E o autodidata é aquela pessoa que tem muitos professores, né? Não é aquela pessoa que aprende sozinha, é aquela pessoa que aprende com todo mundo. Todo mundo que passa pode dar uma dica, a gente absorve. E aí, quando eu estava com mais ou menos uns 15 anos de idade, já no colegial, a minha tia, da família do meu pai, ela, meu primo, né, é flautista, saxofonista profissional, como eu falei, e ela bancava os estudos musicais dele desde criança. E aí, quando ele passou na faculdade de música, ele foi estudar na Unicamp, aí ela não precisou mais pagar as aulas de música dele, porque ele tinha entrado numa universidade pública. E aí ela se dispôs a pagar
que é o mesmo valor que ela pagava lá para ele ter aula de flauta, ela decidiu pagar para eu ter aula de violão. Foi minha primeira aula de violão, assim, para valer. Então eu fiz 2 anos de aula de violão clássico com o professor. E aí essas aulas foram muito legais porque elas me prepararam para ir para a faculdade. Então eu fiz dos 15 aos 17, mais ou menos, né, para quase Uhum. 18 anos, fiz aula com esse professor, o senhor José Rubens. E aí ele foi inclusive uma pessoa muito importante para eu decidir a seguir a música como profissão, né? Tava bem nessa época de vestibular e tudo mais. E ele era um músico profissional que vivia da música, que ensinava música e criou a família dele, né? A partir disso. Então foi um período curto, mas que me preparou Aham. tanto para a faculdade quanto para o conservatório. Então, quando eu entrei na faculdade, na Unesp, eu entrei no conservatório ao mesmo tempo. Então, eu não fiz esse caminho assim, escola de música, depois conservatório, depois faculdade, né? Meu caminho foi meio truncado, assim, foi indo nas oportunidades que pintavam. Ó, a Ju aí, ei, Ju. E, o- e aí, pessoal? Oi, pessoal que está entrando. O programa Chega Mais está online. Estamos batendo um papo hoje com o André Moraes, que é compositor, que é violonista, que é educador musical e também é um dos integrantes do grupo do trio musical Okiá. Tem que falar trio, né, Que a André? Ju que entrou aqui é vocalista, né? A Ju Ah, Ju. Catrin, Oi, Ju. Seja minha muito parceira bem-vinda. de banda. Agora, uma coisa. Quando surgiu o André compositor? Bom, eu gostava de compor e de bolar, né, minhas músicas, minhas canções. Eu criava as coisas no, no quarto, assim, essa coisa de brincar com o instrumento, de ficar fuçando nele, achando melodia, sempre foi uma coisa que me inquietou. Acho que por isso também que eu não gostei do piano, porque o piano já tinha um caminho muito certinho assim para seguir, né? Você tem que sentar, tocar essa primeira peça, depois aquela outra. E aí eu gostava de explorar um pouco as coisas, de ficar brincando um pouco com o instrumento, né? E nisso compor foi o mesmo processo, né? Foi brincar, criar as melodias e depois falar, nossa, ficou legal isso aqui, nossa, isso combina com tal palavra, tal frase, né? E fui brincando de criar, assim. Depois, no colegial, a gente começou a montar as bandas para tocar por aí, e bandinha de rock da adolescência, assim, e aí a gente começou a criar as nossas músicas, né? Era uma coisa assim, vamos fazer uma banda? Vamos, mas então a gente tem que ter as nossas músicas. Não era uma ideia de ficar tocando essas músicas que já rolavam, né? E então Uhum. começou aí, assim, com essa brincadeira adolescente. E aí não parou mais, né? Depois na faculdade, essa coisa de estudar música formalmente, às vezes trava a nossa criatividade, né? É muito louco isso. Mas quanto mais contato a gente vai tendo com a música, parece que a gente se sente na obrigação de usar tudo que a gente está aprendendo para compor, senão a gente vai compor uma música menor, né? Então, você Sim. está fazendo faculdade, então você tem que compor usando todos os recursos, né? Não, a canção simples, poucos acordes também tem o seu valor, né? Sim. E, e isso trava, né? Me travou um pouco. Depois eu comecei a compor outras coisas para os meus alunos de música, né? Para as turmas que eu tinha, eu gostava de inventar canções e usar com eles, né? E também tem esse lado assim da composição de que ela não era uma inspiração que vinha, né, da deusa música e chegava e estava ali pronta, né? Para mim sempre foi uma coisa para o outro, assim. Então eu gostava de compor quando eu tinha alguém para quem destinar aquela composição. Então se eu tinha a Uhum. banda adolescente, então era legal aquela banda, aquelas pessoas naquele momento é, de fazer, poxa, eu vou compor essa música para essas pessoas tocarem, né? E aí, quando eu tinha meus alunos, eu gostava de compor para os meus alunos cantarem. E aí, quando eu não tinha um destino para isso, assim, alguém para dedicar a música, parece que as ideias não fluem, né? E então é isso, assim, ter esses trabalhos como o Okiá, por exemplo, hoje me motivam a compor para esse trio, para esse formato, né?
Acho que é O isso. Vitor tá aqui. O Vitor tá fazendo uma brincadeirinha interna aqui. Quando você encontrou sua identidade vocal e seu eu profissional. É, tá vendo, né? Ah, Pra quem não sabe, eu dou aula Vitor. de uma disciplina no curso de canto da ITEC de Artes chamada Identidade Vocal, né? E Gestão de Carreira. Por isso que ele tá me cutucando, né? É, ele faz. E você é formado em música pela Unesp, né? Isso, E pós-graduado em educação musical pela Faculdade Cantareira. isso. Lecionar música sempre foi um desejo seu? Ou veio assim ao Não. longo da carreira? Ah, eu queria tocar, né? Acho que esse lugar do prazer da música, dessa relação lúdica com o instrumento, sempre foi muito presente para mim. Eu queria tocar. E aí me falaram assim, ó, se você for fazer licenciatura, vai ser mais fácil para você passar no vestibular do que você fazer um vestibular de violão erudito, né? E, e aí tinha uma outra coisa também, que a música erudita era muito solitária para mim, né? Eu ficava, né, no conservatório, nesse período de estudo do violão erudito, ficava estudando 6 horas, às vezes quase 8 horas por dia, trancado no quarto, assim, né, praticando com o instrumento. Então é muito solitário isso, assim. Então, Caiu uma lágrima aqui. assim, é uma coisa que, por um lado, você mergulha naquilo, né, e fica curtindo aquela sonoridade, aquelas coisas. Por outro lado, é uma coisa solitária. Eu gosto muito de compartilhar, né? Essa coisa da música pro outro é muito, muito importante para mim. E aí, fazer licenciatura em música tinha também a opção, né, de você trabalhar com música popular. Você não tinha que fazer só aquela música erudita para concerto, que você fica se preparando um ano Amém. para fazer um concerto. E aí depois você volta pro quarto, fica mais um ano preparando um novo concerto, sabe? Aquela coisa assim. E Sei. aí eu percebi que não era isso que eu queria da música também. Então eu falei, poxa, eu vou para música, para licenciatura, porque acho que ali tem uma flexibilidade um pouco maior de trabalhar com música popular, né? Tocar com um grupo de música popular rola muita troca, muitos olhares, né? É uma diversão, é um jogo entre quem está tocando, né? Aham. Então, a licenciatura veio um pouco por conta disso. E porque tinha mais oportunidades, né? Mais vagas. Enquanto tinha 4 vagas de violão erudito na Unesp, tinha 40 de licenciatura. Então, tinha uma oferta maior de possibilidades. Então, eu prestei licenciatura. E aí, no primeiro ano de faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio como um educador da Bienal de São Paulo. Então, teve uma exposição de arte contemporânea, né, ali no Ibirapuera, na Fundação Bienal, e eles foram atrás de um monte de estudante de arte de várias faculdades para serem educadores da exposição. Então foi uma experiência, para mim, muito marcante, porque eu fui lecionar ali, né, era uma ação educativa, não era uma aula propriamente dita, mas era uma ação educativa e fora da música, era com artes visuais, né? Apesar de que a arte contemporânea é bem maior que isso, né? Não dá para só fechar em artes visuais, mas é, era uma exposição, né? Não era um concerto. Então, Sim. foi uma experiência muito marcante, né? E toda a faculdade de licenciatura, o contato com a pedagogia da educação, né? Com a didática, com todas essas áreas do conhecimento pedagógico, foram muito legais para mim, assim, me encantaram demais. E eu percebi que eu estava ali fazendo uma ação educativa que não envolvia música e eu estava super realizado com aquele contato, com aquela troca, que era o que faltava para mim quando eu estava estudando violão erudito. Foi uma descoberta, assim, falei, não, esse negócio de dar aula é muito legal, eu curto demais isso. É por aqui que eu me acho, assim, né? Então, foi logo no primeiro ano de faculdade que eu falei assim, não, eu não estou fazendo licenciatura em música porque eu sou um músico frustrado que não conseguiu entrar no bacharelado. Não, eu estou fazendo o que eu curto da aula, né? Então, ali foi um clique para mim. Não, para eu me realizar como ser humano, eu preciso conectar essas duas coisas, a música e a educação. E qual a faixa etária média dos seus alunos de música? Poxa vida, eu não tenho assim
uma faixa etária média, assim, eu trabalho com muitas faixas etárias. Nesse momento, eu estou trabalhando primordialmente com alunos que vão do Fundamental 2, né, que estão ali por volta do sexto ano do ensino fundamental, ali 12, 13 anos, até o ensino técnico, né, que tem gente de 60, de 70 anos. Por outro lado, eu estou trabalhando nesse momento também produzindo material didático para uma editora Hum. para o ensino fundamental, material didático de música e artes para o ensino fundamental 1. Então, estou trabalhando bastante pensando para essa faixa etária, né, estudando o que cabe, e também tem uma participação na Companhia Mover, que é uma companhia de artes que faz espetáculos de dança com a minha esposa, que faz espetáculos para criança, né, de primeira e segunda infância, assim. Então pega a educação infantil e começo do ensino fundamental. Então, basicamente todas as faixas etárias. Essa faixa etária de 10 aí até uns 18 anos é uma faixa etária bem difícil. Já teve algum momento que você saiu da aula querendo ir embora, deitar em posição fetal e chorar, ou alguma história engraçada que Sim. aconteceu? Poxa, quando eu comecei a dar aula na rede de artes do ensino fundamental aqui em São Paulo, né, no município de São Paulo, tinha acabado de me formar na faculdade, passei no concurso e comecei a dar aula. Foi uma experiência muito traumática, assim, mas muito marcante também, muito positivamente, assim, como educador. Porque era uma realidade muito inóspita, assim, né? O professor novo na rede pegava aquelas escolas que ninguém queria dar aula, né? Ninguém queria dar aula, e realidades muito difíceis, assim, socialmente, crianças muito agitadas, que já te viam como professor como uma autoridade hostil, assim, né? E então eu comecei a dar muitas aulas, comecei a não conseguir tocar e me dedicar à música e ficar rouco, gritar, não conseguir dar aula e brigar com as crianças e tal. E aí eu passei 6 meses assim numa tentativa de encontrar um jeito de fazer um trabalho artístico bacana com aquelas crianças, mas meio que pirando já, assim, entrando em crise, eu não conseguia cantar porque ficava rouco a semana toda. E aí, no meio do ano, no mês de julho, assim, essa época de férias escolar, eu fiz um curso de palhaço, um curso de clown, que foi transformador, assim, para mim, né? Porque foi me desafiar a conquistar o olhar do outro, a atenção do outro só com os olhos, a chamar para um jogo, para uma relação, pela comicidade. Aí, quando a gente voltou das férias, eu entrei na sala de aula com a criançada, assim, correndo, 40 alunos em sala de aula, realidade escola pública mesmo, aquela coisa assim, molecada gritando e brigando e tal. E aí eu levei o nariz de palhaço, assim, eu botei o nariz de palhaço, comecei a brincar, comecei a fazer sons e abrir mão da linguagem verbal, assim, né? Comecei só a gesticular e brincar e construir uma brincadeira narrativa e levar instrumentos musicais para a sala de aula. E aí eu consegui um caminho, assim, para eu me realizar como professor ali. Então o palhaço me salvou naquele momento. Descobri esse lado clown, assim, foi muito legal, muito marcante isso para mim. Em algum momento da sua vida você já teve dúvidas sobre a carreira de música, se seguir, se tentar outro rumo? Sim, às vezes eu converso com os alunos da ETEC, né, do curso técnico em música, quando a gente discute essa coisa da identidade, né? E aí teve um aluno que falou para mim: Nossa, professor, você tem umas sacadas muito legais, né? Como é que você descobriu essas coisas? Aí eu falei assim: em muita crise de identidade. É assim que a gente descobre as coisas, né? Então, ó, Rê Suíço comentando. Com- Obrigado, Rê. Eu sou um ótimo O André professor. Muito obrigado. é um ótimo professor, eu também, eu bato esse carimbo. Muito obrigado. Agora me fala assim, você agora, você tá casado, tá grávido, né? Vai chegar seu filho Sim, em breve aí. Em algum momento você repensou nessa história de música? Como é que vai ser o futuro do seu filho? Você já parou para pensar assim alguma vez numa dessas crises assim? bom, eu tô com 34 anos agora, né?
já mergulhei assim nessa profissão, né, de música, e é o que eu sei fazer de melhor, seja lecionando, seja tocando, escrevendo arranjo, compondo, é o que eu sei fazer de melhor, né? Mesmo quando eu faço outros trabalhos, como criar material didático, toda essa experiência entra junto nesse processo, né? Ó, entrou o Rafa Stone aí, o Rafael. Estamos trabalhando nos É arranjos do do trio novo também? disco dele, né? O Rafa tem um Ah, trabalho solo muito bacana e estamos trabalhando nos arranjos do disco dele também, olha aí. Outra frente aí de trabalho. Então, nessas ações que eu faço, essa experiência vem junto, assim, né? Então, tudo que eu fiz até agora faz parte dessa experiência, né? Abandonar tudo isso agora seria começar uma outra área do zero, né? Sem experiência. Então, por mais que tenham desafios e seja difícil, ainda mais nesse momento de quarentena, né? Que a gente não tem muita perspectiva de quando a área artística vai voltar a se apresentar e tudo mais, não dá para voltar atrás, né? Isso já é parte de quem eu sou, do conhecimento que eu construí. Então eu acho que sempre existe aquele questionamento, tipo, isso que eu estou fazendo, eu ainda estou fazendo bem feito? Eu estou conseguindo o resultado que eu esperava e a recompensa que eu preciso disso, desse trabalho que eu estou fazendo? Se não, a ideia é repensar o trabalho, a proposta, repensar essa frente, mas não repensar quem eu sou totalmente, né? Então, acho que deixar de ser músico, deixar de ser artista é uma coisa difícil para mim hoje. Eu posso não ser o artista que está na frente do palco, eu posso me lançar em projetos de produção musical, de arranjo, de trabalhar ajudando outros artistas, com uma equipe de outros artistas, mas me envolver com a arte de qualquer maneira, né? o Napô tá aqui falando, artista sem crise não é artista. É isso aí. É, é isso aí, Napô. Oi, pessoal que tá chegando agora, quem tá aí, sejam bem-vindos para mais um episódio mais uma entrevista, né, do programa Chega Mais, programa que é voltado para artistas independentes, aqueles artistas que não estão na mídia, mas são tão talentosos quanto. Um exemplo aqui, o André, né, que está falando com a gente hoje. E André, me fala uma coisa, em que momento surgiu o trio Okiá? Surgiu em 2017. A Juliana tinha acabado de se formar no curso de canto, onde eu dava aula. Ela me convidou para fazer alguns trabalhos. A gente fez algumas apresentações, os cachês, e foi rolando uma identidade assim muito legal. A gente foi percebendo que as vozes combinavam, né? E nessa época também ela começou a namorar o Henrique, que é o companheiro dela hoje, que também faz parte da Okiá. E aí ele começou a acompanhar ela sempre nas ações, nos nossos papos, e aí a gente percebeu assim uma conexão de ideias, né? Puxa, a gente podia fazer isso, né? Eu falava, nossa, exatamente o que eu estava pensando, sabe? Aquela conexão assim muito legal. E aí eu estava terminando um processo com o meu disco solo que eu lancei em 2014, e aí 2015, desculpa. Estava terminando um processo de 2 anos com esse disco que eu gravei em 2014 e lancei em 2015. Aí fiquei uns 2 anos circulando com ele e o processo solo é muito pesado, né? É muito difícil você gerenciar tudo sozinho, assim. Eu estava bem esgotado desse processo e quando a gente começou a conversar, falar do desejo de fazer trabalhos com música autoral, com composições próprias, tal, eu fiquei pensando, poxa, começar um novo trabalho sozinho, eu acho que eu não tenho gás, mas se tivesse outras pessoas motivadas, pessoas que também compõem, que iriam agregar no projeto, interpretando, cantando e também com material, né, artístico, assim, trazendo composições, botando a cara mesmo no projeto, assim, acho eu falei, uma proposta que eu acho que eu gostaria de abraçar, né? E aí eu fiz a proposta da gente juntar com vários compositores num projeto. A gente até chamou outras pessoas no começo, mas calhou que ficou só a gente, assim, né? As agendas, as possibilidades foram mudando e aí a gente ficou os três e fomos juntando as composições, fomos criando os arranjos
E aí, em 2017, a gente gravou e começamos a tocar junto, circular. E em 2018 a gente lançou as gravações. Entendi. E você tem 3 discos, né? Um solo e 2 com o Kiá. Como Isso. que é esse processo de lançar disco? Você tem que, porque quando a gente vê essas galera que tá na mídia aí, né? Você vê só o disco lá pronto, bonitinho, todo mundo tem uma equipe gigantesca por trás e a gente que é artista independente, a gente tem que fazer tudo sozinho ali É. na marra, ali na... Como é que é isso? Como é que foi isso pra você? Essa Bom, mudou diferença muito, de né? Essa coisa fazer do o disco, sozinho. assim. Oi? Caiu É. aqui. Terremoto. Caiu aqui. É, o disco mudou muito, né? Antes o disco ele era um produto do artista, né? Que ele vendia, que ele levantava uma grana com o disco, né? Hoje em dia o disco ele não é mais o produto principal do artista. Ele é um souvenir, às vezes que você vende no show, alguma coisa assim, mas a maioria das pessoas já não usa mais o disco como suporte da música mesmo, né? Eles vão ouvir digitalmente. Então, o disco ele organiza o projeto, assim, para mim. Então, quando eu falei assim lá em 2015, não, eu vou me lançar como artista solo, vou botar minhas composições, vou assumir a frente disso, porque quero botar minhas composições para rodar. Então, quando eu decidi fazer isso, o disco foi um pouco uma forma de organizar todo esse repertório, de escolher o repertório, de falar assim, isso vai gerar um show, que vai gerar um projeto, que vai concorrer a um edital, que vai gerar. Então, planejar o disco, na verdade, é planejar assim 2 anos de vida, assim, basicamente, assim, 1 ano, 2 anos de vida, né, como artista. Então, tá, vou montar esse show, vai ter essas músicas desse show, né, essas músicas são autorais, outras músicas são interpretações de outros artistas, de outros compositores, então essas aqui eu vou colocar num disco, vou gerar um material para divulgar esse show. Porque se a gente não faz show, se a gente não circula, o trabalho fica sempre sem retorno financeiro, né? É a circulação que gera o retorno. Então, gravar um disco é pensar, na verdade, essa circulação. A gente escolhe as músicas e faz. O trabalho com o Okia no primeiro disco foi muito diferente, porque a gente não tinha circulado ainda, a gente não fazia ideia como que a gente ia circular. A gente estava investigando uma identidade sonora e a gente falou assim, vamos pro estúdio, porque o estúdio é um raio-x, assim, é um exame milimétrico, assim, de cada parte da sonoridade de um artista. Então, a gente foi pro estúdio mais com essa vontade de descobrir quem a gente era, do que com a ideia de gerar um produto super elaborado, né? E foi muito legal, porque é isso, você chega com uma ideia no estúdio e gravar sempre é transformador, sempre muda a nossa concepção sobre nossas canções, sobre o nosso jeito de tocar, de cantar. Ele bota a nossa voz, o nosso instrumento no microscópio, assim, começa a reparar em cada detalhezinho, né? Então foi muito legal. A gente foi pro estúdio para ouvir um produtor musical, a dar opinião sobre o que ia funcionar, o que não ia. Então quando a gente sai do primeiro EP gravado, né, o que a gente sacou ali o que era a nossa proposta, na verdade, né? A gente termina de mixar e masterizar, olha aquilo e fala assim, caramba, então agora eu entendi qual que é a nossa, né? A nossa identidade, né? Respondendo aí o Vitor, que perguntou lá atrás. Então foi muito legal. Já Sim, o fixa. segundo disco, ele é no momento que a gente precisa repensar esse processo, né? A gente começou só nós três. No processo do primeiro disco, a gente sentiu a necessidade de ter mais músicos participando do processo. Então a gente chamou um baterista e um baixista para gravação. Depois chamamos outro baterista, outro baixista para circular com a gente nos shows. E ficamos 1 ano circulando com eles. E aí chegou o momento que esse formato já não estava funcionando mais e a gente precisou repensar isso. Então hoje a gente usa o trio com violão, guitarra e as 3 vozes. E a gente usa samplers e
equipamentos, sintetizadores, né, beats digitais, para suprir essa lacuna da bateria e do baixo. Então, a gente falou, não, a gente precisa minimamente bancar sozinho o projeto, no sentido da gente subir no palco e rolar um som legal que a gente curta, sem depender de outros músicos. E aí isso demanda um novo laboratório, um novo treinamento, experimentar novos recursos e tudo mais. Então, a gente começou esse processo, fomos para dentro do estúdio de novo e aí nasceu o segundo EP. E você fala que o trio ele é tropicodélico, não é isso? O que que é? Explica pra galera que tá aí. O que para vocês é o tropicodélico, pra gente? Uma coisa assim que a gente faz muito assim é da gente não ficar rotulando tanto e a gente ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre o trabalho, assim. A opinião dos outros também é muito importante para a gente se entender, né? Enquanto identidade artística. E aí é, o, o artista que fez o logo pra gente lá quando a gente estava trabalhando no primeiro disco, ele falou, manda um som de vocês para eu ouvir também, para eu me inspirar e criar o logotipo. O nosso logotipo é uma folha daquela planta costela de Adão, assim, toda colorida, né? E aí, parecido com a camiseta que você tava na outra entrevista, a folha, assim, não. E aí, esse termo foi o designer que fez, né, que deu pra gente. Falou assim, cara, eu fiz um logo meio tropicodélico, porque eu achei que é a cara de vocês, assim, né? E a gente gostou desse tropicodélico que ele falou e acabamos adotando, né? Então tem essa coisa do som psicodélico, do rock dos anos 60, 70, que vem muito presente na guitarra do Henrique, no jeito dele tocar, de usar delays e repetições. E tem essa coisa tropical também, meio tropicalista, meio Gil, né? Que vem um pouco meu violão, meio Novos Baianos, né? No violão de nylon, a voz da Ju, muito inspirado na Baby do Brasil, ao Seu Valença. Esses artistas estão, de certa forma, presentes assim, nas nossas influências, então tem esse universo tropicalista assim brasileiro, mas essa mistura também com uma música pop internacional. Entendi. Então agora a gente vai passar para uma parte aqui do programa que chama bate-bola. Para quem não sabe o que é o bate-bola, eu vou falar uma palavra, um tema, uma frase e o André vai dizer o que ele pensa sobre em poucas palavras. Então vamos lá, André. Tá preparado? Não, eu não sei falar pouco, eu só sei falar muito. Vamos tentar então, vamos ver. Um sonho. Agora é ser pai. Que vai acontecer daqui a um tempo, né? Tá pertinho, né, André? Tá pertinho, vai acontecer. Um medo. Um medo? Puxa vida, que difícil. Medo. Perder noção de mim mesmo, assim, me perder. Profundo isso, hein? Uma saudade. Uma saudade de aula presencial com meus alunos, de show, de trocar vidas com todo mundo, sem medo. Isso aí. Acho que é o que todo mundo tá com saudade também, né? É, Internet é internet? Poxa vida. Internet é conexão, política. política. Tema polêmica. Polêmico. Tudo é política. Nem tudo é partidário, mas tudo é política. E Tudo é tudo é política, político. exatamente. O que te irrita? O que mais te irrita? O que mais me irrita? Poxa vida. Política. A família é? Família é. Família é. Família é especial. Acho que é nosso primeiro contato com o mundo, né? É uma fonte de saber,
Família é uma fonte de afeto, principalmente. Acho que é o primeiro aprendizado que a gente tem, que ele é holístico, ele é integral, né? Ele não é separado, é segmentado em disciplinas. Você aprende a viver, aprende no banheiro, aprende, né, os saberes da vida e aprende com muito amor, muito afeto, né? Então, acho que esse aprendizado total. Não vivo sem. Música. Isso é fácil. Ah, muito bom. Um prato favorito. Prato favorito? Pizza, Bom, com uma bom referência para paulistano. você. Uma Referência boa pra mim. referência. Vamos pensar. Ah, tem muitas referências, muitos educadores que me Ah, mas só inspiram. pode um, Poxa, é André. difícil, muitos músicos que me inspiram também, poxa. Ah, eu tenho uma referência que são os meus amigos da música do Círculo, do Zusa, Ronaldo e o Pedro, são músicos incríveis, educadores incríveis, são pessoas que eu sigo perto, assim, ando junto, porque são pessoas que eu acompanho demais, assim, e tomo muito como direção, assim, poxa, esses caras, né, são massa demais. Um grande abraço para eles. Um arrependimento. Um arrependimento. Ah, eu queria ter aproveitado mais minha infância e adolescência para estudar mais música, assim. Acho que hoje a gente, apesar de trabalhar com isso, eu perdi o espaço de viver uma formação passo a passo, assim, organizada. Isso me faz falta hoje, assim. Hoje eu não posso errar, sabe? Aquela coisa, não é que não posso errar, é que eu não posso ficar mais experimentando, me arriscando de qualquer maneira, né? Então tem sempre um olhar, uma expectativa de que você é um cara da profissão, da área, então tem que fazer direito. E acho que foi muito gostoso, assim, meu envolvimento com música, mas não foi super organizado. Eu vejo hoje crianças, jovens, onde eu posso ajudar, assim, nesse processo de apropriação da música, desde o começo da vida, assim. E é muito gostoso, assim, como coisas que para mim hoje são um grande esforço, para eles já são naturais, né? Sei lá, afinação vocal. Para mim é um grande esforço. Eu preciso sempre cuidar, sempre treinar, exercitar, mas não é uma coisa natural Chorando. para mim, Caiu uma lágrima aqui. né? Coisa que poderia ser se eu tivesse vivido uma formação um pouquinho mais organizada, né? Mais passo a passo, assim. Mas é isso, acho que esse é um Você fala em arrependimento. desorganização que você não viu como é que eu fui. Entra conservatório, sai conservatório, entra conservatório, sai conservatório, faz a tech, volta pra tech. Assim. Pois é, faz parte, mas a vida é assim, né? Ela é muito diversa, múltipla e é isso. André Moraes por André Moraes. Poxa vida, essa coisa é difícil, né? Ah, é um cara aparentemente calmo, mas um turbilhão de emoções, de pensamentos por dentro, alguém apaixonado pela vida e que gosta de estar em contato, em relação com todo mundo ao seu redor. E é isso aí. E que não acredita em signo. Bombástica e revelação. Droga. Se você pudesse dar um conselho pro André de 10 anos atrás, qual seria? De 10 anos atrás, poxa vida. Ah, acho que eu diria assim, fica calmo, você tá caminhando no caminho certo, você está criando o seu próprio caminho, o caminho se faz ao caminhar e segue nessa jornada aí. Acho que eu não teria nada a dizer assim, sei lá, que mudaria radicalmente o meu passado de 10 anos atrás, assim. Mas eu gosto dos últimos 10 anos da minha vida, acho que foi uma trajetória muito bacana, assim, me transformou muito. Muito diferente hoje do que eu era 10 anos atrás, mas eu gosto de ter vivido essas transformações. Acho que eu não me mandaria ir para caminhos diferentes.
certo. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Teve Ó, a a Michele Miranda. entrou, a Miranda. Saudade Miranda, de saudade de aglomeração. aglomeração. Michele Mantovani é uma professora de música também, uma grande referência de educação para mim. Está na Suíça hoje, dando aula de Oh, música lá. Grande oi, referência. Dani. Se adentar aí. Dani Oi, Dani. maravilhosa. Saudades. O Falando em Léo. aglomeração, eu vou entrar num momento muito delicado aqui. Hum. A gente está vivendo um momento delicado, né? Que é essa quarentena. E muita gente está entrando em surto muitas vezes, porque pensando que o meu vizinho está produzindo, eu não estou produzindo, eu vou entrar em surto, tem um pane no sistema. O que que você está fazendo na quarentena? Bom, foram vários momentos, né? O primeiro momento, assim, achei que ia ser rápido, que ia ser um mês, 2 meses, né? Então, eu comecei curtindo até um pouco, porque eu tenho uma vida muito alucinada, trabalho em vários lugares, gasto tempo me deslocando pela cidade, transporte público, aquela coisa toda. Então, poder ficar em casa, curtir mais a casa, né? Fazer comida, essas coisas foi um momento bom e foi me levando também a uma percepção de mim mesmo, assim, diferente, assim. Eu fui mergulhando e fui percebendo algumas coisas em mim, assim, uma inquietude muito grande, mais do que precisa, uma dificuldade de focar nas coisas. Isso explica também um pouco esse meu contato com a música, porque acho que estudar música, ficar tocando violão, é um momento de foco muito intenso, assim, muito gostoso. Então, isso me ajudou. Eu percebi que ao longo da vida, assim, isso me ajudou a me focar, porque eu naturalmente sou muito disperso. E só que aí começa aquela outra fase que é um desgaste de ficar na tela, é um desgaste de não conseguir realizar com os meus alunos as mesmas coisas com a mesma qualidade com o que eu conseguia antes, uma insatisfação porque eu gosto de trabalhar com ensino público para alcançar pessoas que não têm condições e agora com essa mediação da internet, da tecnologia, quem não tem um bom computador, uma boa internet não está conseguindo acompanhar as aulas. Então, tudo isso vai me causando um incômodo muito grande, um desejo de mudar isso, assim, mas que eu não tenho como mudar, né, imediatamente. E, e uma preocupação, né, com o futuro, vendo pessoas, né, ficando doentes, né, óbitos cada vez mais próximos, né. Acho que tem isso, tem. Agora minha esposa é do grupo de risco, porque está grávida, né? Então, acho que tem todos esses aspectos que vão trazendo agora para a quarentena um lugar menos romântico de autoconhecimento, assim, e um lugar mais preocupante. Ao mesmo tempo é isso, assim, a gente precisa se adaptar sempre, não só agora, né? Foi assim quando eu comecei a dar aula no ensino público e eu vi que o que eu fazia não funcionava, precisei me adaptar. É assim com a banda, quando a gente entra no estúdio e fala, não, precisamos mudar a identidade artística aqui, o som. Então agora é um momento que a humanidade está precisando se adaptar, se rever, né? Repensar algumas coisas. Então, na quarentena, estou vivendo esse misto de emoções, assim, muito louco, assim. Um turbilhão de coisas. Não tá fácil para ninguém, né? Eu ia fazer um desafio com você, mas o nosso tempo está se esgotando e Eu a falei gente que eu quer ouvir falo uma pra música, caramba. né? Tá tudo bem, o programa é para isso mesmo. Para quem queria agradecer aí todo mundo que esteve presente na live, agradecer a todo mundo, agradecer você de novo, André, por ter E topado legal, muito participar. obrigado. E se você que é artista independente ou tem um amigo artista independente e quer trazer ele para o programa, é só mandar uma mensagem para mim no branco.brandão ou no chega mais 2.0. Esse programa Chega Mais, que é um programa voltado para artistas independentes. E agora, antes da gente terminar a live, nós vamos ter o prazer de ouvir em primeira mão, na live, uma música do André.
Beleza, deixa Quer eu dar um recado antes? aproveitar e dizer que dia 17 de julho eu vou fazer uma live pelo Nosso Canto Teatro. É um grupo de teatro muito bacana que está fazendo várias ações artísticas para superar esse momento. Então eu vou participar da agenda deles. Sexta-feira, dia 17, todo mundo convidado para curtir essa live, onde eu vou tocar mais várias músicas. E opa, desculpa. Vou cantar a Moça, que é uma canção do Okiá. Vou fazer isso sozinho hoje, infelizmente, sem o trio. E a gente acabou de lançar um remix dessa música. Então, quem quiser conferir Moça Remix, uma versão mais eletrônica, pode procurar nos streams. Tá tudo lá no distribuída nas plataformas digitais. Seu canteirinho de amor já está perdendo a cor, é um sinal de um outono duro. Mas se vir limpar o temporal, recolhe o que caiu no quintal pra plantar uma nova flor. E lembre bem que deixar crescer é abrir mão do seu poder. Moça, vem sem besteira, na trepadeira eu quero me embrenhar. Moça, tô de bobeira, subo ladeira pra te visitar. Moça, o seu abraço arranca pedaço, eu vou despedaçar. Mas não tem cansaço que me impeça de te acompanhar. Vejo que a lua nos traz, cruzando vidros e metais, pra tirar nosso cobertor. E antes do sol despertar, sinto o calor nos tocar, nos lembrar que o mundo não parou. Moça, vem sem besteira, na trepadeira eu quero me embrenhar. Moça, tô de bobeira, subo ladeira pra te visitar. Moça, o teu abraço arranca pedaço, eu vou despedaçar. Mas não tem cansaço que me impeça de te acompanhar. Yeah. E a galera vai loucura. Obrigado. Ouça o Okiá, O-K-I-A-H, com a voz da Ju maravilhosa cantando esta canção também, que vocês vão curtir. E é isso, André. Muito obrigado por ter topado Muito participar. obrigado. Foi um prazer ter você aqui no programa. Essa live vai Valeu, ficar querido. salva, galera. Depois eu vou colocar um resuminho para todo mundo ver. Vou colocar lá no Chega Mais 2.0, aqui também. E depois eu vou colocar um portfóliozinho do André para vocês conhecerem mais um pouco do trabalho dele lá no Chega Mais 2.0. Então, curtam, compartilhem, comentem. Obrigado. Vamos fazer essa grande Rede família aí. de Isso artistas, essa aí. rede gigantesca. Muito E obrigado, André. Foi um valeu. prazer. Obrigado, Branco. Valeu, Tchau, Neném. Valeu, pessoal. Dani, Raul. Uma galera aqui, a Petícia, minha esposa, o Léo, muita gente aqui. Valeu, galera. Valeu, gente. Tchau. Tchau, André. Valeu.